Bem, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós iremos trabalhar a parte de equações irracionais. Mas antes de trabalharmos com equações irracionais, nós precisamos determinar o que são essas equações irracionais. Então vamos lá. Equações irracionais. Observe as equações. Raiz cúbica de x mais 1 igual a 3. Segundo exemplo. Raiz quadrada de x mais 1 é igual a x menos 1. E o terceiro exemplo, raiz quadrada de 3x mais 1 é igual a raiz quadrada de x menos 1, que é igual a 6. O que é que todas essas equações têm em comum? Observe que todas essas equações aqui são equações irracionais. Elas têm em comum que elas vão ter a variável dentro do radicando, ok? Nessas equações encontramos a incógnita, ou seja, a nossa variável, em um radical. Por esse motivo, essas equações são chamadas de equações irracionais. Então, equações irracionais são equações que possuem a variável dentro do radical. Equação irracional é uma equação em que há incógnita em um ou mais radicais. Observações. Temos algumas observações a serem consideradas. A primeira observação. Quando vamos resolver uma equação irracional, somos obrigados a eliminar os radicais. Antes de tudo, nós temos que eliminar os radicais para depois começarmos o processo de resolução de uma equação irracional, para poder calcular o valor satisfatório para a incógnita. Segunda observação, a eliminação dos radicais é feita por meio da elevação dos dois membros da equação a um mesmo expoente. Já eu explico isso a vocês. Quando tomamos uma equação e elevamos os membros a um determinado expoente, obtemos uma outra equação que não tem necessariamente o mesmo conjunto de solução da primeira equação. Ou seja, quando nós pegamos uma equação irracional e elevamos ambos os membros a um determinado expoente, encontramos uma equação equivalente. Essa equação equivalente à nossa primeira equação não necessariamente vai ter o mesmo conjunto de solução, ou seja, vai ter os mesmos valores que satisfazem, ok? Quase sempre a segunda equação admite todas as raízes da primeira equação, mas algumas raízes, chamadas de raízes estranhas, que não satisfazem a primeira equação. Para resolver uma equação irracional, deve-se testar todas as raízes da primeira equação e eliminar as raízes estranhas. Então, depois que nós elevamos a nossa equação irracional a um determinado expoente, aí resolvemos a equação, pode ser que a gente encontre alguns valores que não satisfazem a equação original. Esses valores que não satisfazem a equação original são chamados de raízes estranhas. O que nós iremos considerar como solução da equação são apenas os valores que satisfazem a equação original, ok? Em quase todas as equações irracionais, quando a gente faz a substituição, a gente encontra as soluções. A solução que vale para a equação original também vale para a segunda equação. Mas algumas vezes não, viu? Então só é para deixar logo de ressalva. Então vamos aqui, para resolver uma equação irracional, nós iremos precisar de algumas propriedades de potência. Vamos ter que relembrar um pouco de potência aqui. Existem duas propriedades que nós vamos usar muito, que é vou chamar essa aqui de propriedade P1. Que é essa daqui, eu tenho a raiz de um m qualquer elevado a n. Isso aqui eu posso escrever desse seguinte modo, é a minha base, continua sendo a mesma, de n sobre m, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada aqui sei lá, 5 elevado a 3. Isso aqui eu posso escrever desse modo aqui, ó. Lembre-se que se a raiz é quadrada, isso aqui está subentendido que meu índice aqui é quanto? 2. Então, 5. Então, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Raiz é base 5, né? De 3 sobre 2, ok? Isso aqui é um exemplo. Quando não tiver índice aqui, um outro exemplo aqui, exemplo 2. Vou fazer também com a raiz quadrada, porque é o que nós vamos mais usar. Podemos usar outros índices aqui, mas a que nós iremos mais usar é a raiz quadrada. Sei lá, base 10 aqui. Aqui, observe que não tem nada, né? Aqui no expoente do 10. Então, está subentendido que aí é quanto? Está subentendido que aí aqui é 2, né? E o expoente aqui do 10 é 1.
Então isso aqui eu posso escrever assim, ó, 10 elevado a 1 meio. Vou fazer um com outro índice, só para a gente mudar aqui, não deixar tudo na raiz quadrada. Raiz cúbica. Raiz cúbica de, sei lá, 7 elevado a 6. Então isso aqui eu posso escrever sendo o quê? 7 de 6 dividido para 3, que dá, como essa divisão aqui é exata, eu posso dividir 7. 6 dividido para 3 dá 2. 7 ao quadrado dá 49, né? Ok? Então, a gente vai usar essa propriedade aqui, que ela vai ser bastante importante para a gente. E a outra propriedade que nós iremos usar, geralmente as duas vão ser usadas em conjunto, que é essa daqui, ó. Eu tenho uma base aqui A elevado a M elevado a N. Isso aqui eu posso escrever sendo que A de M vezes N. Por que eu estou dizendo que a gente vai usar essas duas propriedades aqui em conjunto? Porque nós vamos ter essa situação aqui, ó. Eu tenho isso bem aqui, sei lá, raiz oitava, sei lá, de 6 elevado a 16. É basicamente isso que nós iremos fazer lá nas equações irracionais, ó. Lembre-se que aqui o índice não tá aparecendo, então é 1, né? Então vai ficar assim, ó. Raiz oitava, né? De 6 elevado a 1 elevado a 16. Vou usar duas propriedades em conjunto. Então isso aqui vai ficar o quê? Eu posso escrever isso aqui desse jeito. 6 de 1 oitavo elevado a 16. Agora nós vamos usar a nossa segunda propriedade, ó. Iremos usar a nossa segunda propriedade. Vamos multiplicar os índices aqui, os expoentes, aliás. Então vai ficar o quê? 6 1 oitavo vezes 16, que vai dar com isso aqui 6. 1 oitavo vezes 16 fica 16 dividido para 8, que vai dar 2, não? 6 elevado a 2 dá 36. Então, a gente vai usar essas duas propriedades para fazer resolução de uma equação irracional. Basicamente, nós vamos usar essas duas propriedades aqui, viu? Então, vamos voltar para a resolução de uma equação irracional. Isso aqui foi só para a gente relembrar. Isso aqui acredito que vocês já saibam trabalhar com esse tipo de situação aqui, que são propriedades de potência, vistas lá nos anos anteriores. Então, para cá, o primeiro tipo de equação irracional que eu tenho é essa daqui, ó. É a raiz quarta. Esse índice aqui pode variar, viu? Mas o modelo em si seria esse aqui. Raiz quarta de x menos 1, ela é igual a 2. Qual é a ideia para resolver esse tipo de equação aqui? A ideia, ó, nós vamos elevar essa equação, ambos os membros aqui, o primeiro membro, como o segundo membro, a esse mesmo índice aqui, ó. O índice aqui não é 4, vamos elevar o expoente 4 para podermos usar essa propriedade aqui em conjunto, ó. Usarmos essa mesma ideia aqui que nós fizemos, ok? Então vamos para cá, ó. Vou elevar ambos os membros aqui ao meu expoente 4, ó. Vou escrever aqui raiz quarta, ok, de x menos 1 igual a 2. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos elevar ambos os membros ao expoente 4, tá? Vamos elevar ambos os membros ao expoente 4. Quando eu elevo isso aqui ao expoente 4, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Lembre-se que aqui eu posso escrever assim, ó. É x menos... Lembre-se que aqui esse índice aqui, ó. Isso aqui é quanto? 1, tá? De 1 quarto. Isso daqui é elevado a 4, tá? Ok? Acabei de usar a primeira propriedade, ó. Isso daqui, 2 elevado a 4, dá quanto? Dá 16, ok? Agora nós vamos multiplicar esse 1 quarto vezes 4 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. X menos 1 é igual a 1 quarto vezes 4, tá? Igual a 16. 1 quarto vezes 4, isso aqui vai ficar o quê? X menos 1 elevado a 1, que vai dar 16. Ora, todo número elevado a 1 nós sabemos que é igual a ele mesmo. Então isso aqui vai ficar o quê? X menos 1 dá igual a 16. Portanto, aqui ó, virou a equação do primeiro grau. Para me encontrar o valor do x, basta eu passar o menos 1 para o outro lado. Então vai ficar o quê? X é igual a 16 mais 1. 16 mais 1 dá quanto? Dá 17.
7. Ok? Então, essa é como é uma equação do primeiro grau, só tem um valor, né? Que satisfaz essa equação. Para saber se esse valor ele vai satisfazer a nossa equação original, porque essa equação que nós acabamos de encontrar aqui, ó, é uma equação equivalente à equação original. Nem todos os valores que satisfazem essa equação aqui irão satisfazer a equação original. Para saber se satisfaz, eu tenho que substituir esses valores aqui na minha equação original, ou seja, raiz quarta. Quanto é que está valendo meu x? Meu x é 17, né? Raiz quarta de x menos 1 igual a 2. Como meu x vale 17, então vai ficar o que aqui? Raiz quarta de 17 menos 1 igual a 2. Raiz quarta, 17 menos 1 dá quanto? 16. Igual a 2. Eu pergunto a vocês, a raiz quarta de 16 é 2? É. Então, essa equação está toda correta, viu? Essa equação está correta. O valor 17 satisfaz ambas as equações, ok? O outro tipo de equação que eu posso encontrar é essa daqui, ó. X é raiz quadrada de x de 9 menos 2x igual a 5 menos x. Observe que essa daqui é a raiz quadrada, então esse índice aqui, ó, tenho que sempre relembrar isso aqui. Esse índice aqui é 2. Então, para eliminarmos essa raiz, nós vamos ter que elevar qual expoente, professor? Ao expoente 2, ó. A gente sempre eleva ao mesmo índice, vamos elevar ao expoente de mesmo índice, tá? Como aqui o índice era 4, eu elevei ao expoente 4. Como esse aqui o índice é 2, eu vou elevar ao expoente 2, ok? Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui raiz quadrada, né? De 9 menos 2x elevado a 2, ok? Igual a 5 menos x elevado a 2. Eu tenho que levar ambos os membros ao mesmo índice. Isso daqui, ó. Índice igual ao expoente, eu cancelo, viu? Aí sai de dentro da raiz. Aqui vai ficar só 9 menos 2x. Já fiz essa conta direta, viu? Foi o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Índice igual ao expoente, aí ficou só o que estava dentro, ó. O nosso x menos 1. Aqui eu fiz a conta direta. Isso aqui igual, ó. Isso daqui é o que, gente? Isso aqui é o que? Diferença de quadrados, tá? Olha lá. Então vamos ter que fazer a continha aqui. Quadrado do primeiro, que é o que? 25. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar o que? 10x aqui, mais o quadrado do segundo termo. Eu estou fazendo as contas diretas. Isso aqui eu acredito que vocês já estão cansados de saber fazer isso aqui, viu? Não posso ficar toda aula voltando esse mesmo conteúdo, não. Então, agilizando as contas aqui, ó. Isso daqui ficou o que? 9 menos 2x igual a 25 menos 10x mais 2. Passa todo mundo para o outro lado. Então, vai ficar o que aqui? X ao quadrado menos o 10x aqui. Ó, esse menos 2 veio para cá também. Ele vem mais, ó. Mais 2x mais 25, tá? O 9 passou negativo. Menos 9 igual a 0. Menos 9 igual a 0. Aí o que acontece aqui? Só um minutinho aqui enquanto eu ajeito bem aqui a folha. O que acontece aqui? Ajeitando isso aqui, essa equação vai ficar assim, ó. X ao quadrado é igual ao que? Menos 8x, tá? Mais 16. Aí encontramos uma equação do segundo grau. Beleza? Encontramos uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, eu vou achar duas raízes. Vou achar o x1 igual a 4 e o x2 também vai ser igual a 4. Ou seja, o nosso delta aí vai ser igual a 0, né? Se as duas raízes são iguais, o x1 é igual ao x2, é porque nosso delta lá é 0. Aí, para saber se esse valor de x igual a 4 satisfaz a nossa equação aqui, nós temos que substituir na equação original, ok? Temos que substituir na equação original. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada, né? De 9 menos 2x é igual a 5 menos x, ok? Lá na equação original. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 9 menos 2 vezes quanto é o x? O x é 4, né? Igual a 5 menos 4. 2 vezes 4 dá 8, né? Então, isso aqui fica assim, ó. 9 menos 8 é igual a 5 menos 4 dá 1. Ora, 9 menos 8
é 1, né não? Raiz quadrada de 1, gente, é 1. Então isso aqui também está correto. Essa equação também está correta, ok? Esse daí é o segundo tipo de resolução, é o segundo tipo de equação irracional. Agora vamos para o terceiro tipo. Observe que eu estou fazendo um pouco mais ágil, as nossas contas estão um pouco mais rápidas, porque eu estou fazendo uns pulos aqui, viu? Tem umas coisas que eu acredito que vocês já sabem fazer, então não vou ficar repetindo isso daí. Essa equação aqui, ó, o terceiro tipo de equação, todas são raiz quadrada, né? Então eu vou ter que elevar todas ao expoente 2. Vou colocar aqui, ó, repetir a equação. Vou botar um pouco aqui abaixo. Raiz quadrada de 2x mais 3 menos raiz quadrada de x mais 1 igual a raiz quadrada de x mais 2, ok? O que eu vou fazer aqui? Como todas aqui, ó, índice 2, 2 e 2, eu vou elevar todo mundo ao expoente 2. Então isso aqui, ó, eleva ao expoente 2, vou até destacar aqui. E essa daqui também é elevada ao expoente 2, ó. Ok. Beleza. Nesse lado aqui vai ser cancelado esse índice, a raiz aqui com expoente, que vai ficar só quem o x mais 2. Nesse segundo lado aqui nós temos o que? Nós temos uma diferençazinha aqui. Então isso aqui é o que? Diferença de quadrado da diferença, né? Não ali, quadrado da diferença. Então o que diz o quadrado da diferença? É o quadrado do primeiro termo, tá? Menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, tá? Mais o quadrado do segundo termo, ok? Isso daqui é igual a quem? A x mais 2, ok? X mais 2. Aí desenvolvendo isso daí, eu vou obter o que? Isso daqui vai ficar quanto, ó? Esse daqui cancela também com o índice 2, então aqui fica só o que? 2x mais 3 menos 2. Aí isso daqui eu posso colocar dentro de uma única raiz, ó. Raiz quadrada de 2x mais 3 vezes x mais 1. Quem tem dificuldades com raízes, gente, raiz quadrada, que as propriedades de raiz é bom recapitular, viu? Mas aqui, ó, elimina isso aqui com o índice. Então ficou aqui x mais 1, ok? Igual a x mais 2. Somando isso aqui, ó, 2x mais esse x aqui dá 3x, tá? 3x. 3 mais 1 dá 4. Menos 2 vezes. Aí isso aqui ficou o que, ó? Eu tenho isso bem aqui, vou colocar que ficou meio fio ali lá em cima. 3x, 2x mais 3 vezes x mais 1, ok? Igual a x mais 2. Tranquilo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou desenvolver isso aqui, ó, usando propriedade distributiva, tá? 2x vezes x, 2x vezes 1, 3 vezes 1, 3 vezes... Aí o que é que vai ficar aqui, ó? Quando eu desenvolver isso aqui, vai ficar assim, ó, 3x mais 4 menos 2 vezes. Isso aqui vai ficar assim, ó, quando eu acabar de desenvolver. Vai ficar 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a x mais 2, ok? X mais 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou passar esse 3 aqui, ó, esse 3x mais 4 para o outro lado, tá? O 3x e o mais 4 para o outro lado. Então vai ficar desse lado aqui só assim, ó, menos 2 vezes. Aí eu vou manter isso aqui, ó. 2x mais 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual ao que? A x menos o 3x, tá? Mais 2 menos 4, tá? Ok? Fazendo essas contas aqui desse lado, ajeitando esse lado aqui, então vai ficar assim, ó. Trazendo pra cá. Esse primeiro membro aqui eu só faço repetir. Menos 2 vezes. Aí fica o que aqui? Raiz quadrada de 2x elevado a 2 mais 5x mais 3 igual a... Ó,
X menos 3x, gente, vai dar menos 2x, tá? Mais 2 menos 4 dá menos 2. Observe que aqui todos os números são múltiplos de 2, ó. 2, 2 e 2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar primeiramente em evidência para nossa conta ficar bonitinha. Repete o primeiro membro. 2x mais 2 mais 5x mais 3 igual. Vou colocar o menos 2 em evidência aqui. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes x mais 1. Ficou desse lado aqui. Esse menos 2 aqui eu posso cancelar com esse menos 2 aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Vou passar esse 2 dividindo. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a menos 2x mais 1 dividido para menos 2. Eu cancelo esse menos 2 com esse menos 2. Então ficou o que aqui? Raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a x mais 1. Olha só, isso aqui recaiu em qual caso lá, ó? Isso aqui vai recair nesse caso aqui, ó. Recai no nosso segundo caso, ó. Vai recair. Recai no nosso segundo caso aqui, ó. Observe que eu posso usar um caso já dentro do outro, ó. Recai no nosso segundo caso. Desse lado aqui eu tenho uma raiz, desse lado aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Aliás, uma equação do primeiro grau, desculpem. Então aqui, essa conta aqui vai ficar um pouco grande, viu? Vai ficar um pouquinho grande. Aí o que aqui novamente eu vou ter que fazer aqui? Vou elevar ambos os membros ao quadrado, tá? Vou elevar ambos os membros ao quadrado aqui. Ok? Aí vai ficar o que aqui desse lado? Eu vou cancelar a raiz quadrada com isso aqui. Aí fica o que? 2x ao quadrado mais 5x mais 3. Desse lado aqui é o quadrado da soma. X ao quadrado mais 2x mais 1. Ok? Aí ajeitando isso aqui, ó. Vai passar todo mundo pro lado esquerdo. Então fica o que? 2x ao quadrado menos x ao quadrado mais 5x menos 2x mais 3 menos 1 igual a 0. Então ficou o que aqui? 2x ao quadrado menos x ao quadrado fica só x ao quadrado. 5x menos 2x dá 3x. 3 menos 1 dá 2. Então ficou essa equação do segundo grau aqui, ó. Que vai ter como soluções, quem são as raízes dessa equação? x1 igual a menos 2 e o x2 igual a 3, ok? Então são os dois valores dessa equação aí. Aí nós vamos ter que testar esses valores nas nossas equações originais. Vamos ter que testar esses valores nas nossas equações originais. Vamos testar aqui. Como não tenho mais espaço nessa página aí, né? Vou fazer essa conta aqui, ó, ao lado. Vamos testar aqui. A nossa equação original era o quê? Vou até colocar aqui, ó. 2x mais 3 menos x mais 1 igual a x menos 2. As nossas duas raízes são quem? x1 igual a menos 2 e o x2 igual a 3. Vamos testar esses valores aqui, ó. Para x igual a menos 2, primeiramente menos 2, então vai ficar o que aqui? 2 vezes menos 2 mais 3 menos. Aí aqui fica o que? Menos 2 mais 1. Será que isso aqui vai dar igual a menos 2 menos 2? 2 vezes menos 2, isso aqui dá menos 4, ó. Menos 4 mais 3 menos, isso aqui vai dar quanto? Menos 2 mais 1 dá menos 1. Isso daqui dá igual a menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 menos 1. Isso aqui nunca vai dar igual a menos 4. Então isso daqui, ó, essa para a primeira solução, isso aqui não existe, viu? É falso. Vamos testar agora para a segunda, para x igual a 3. Novamente substitui os valores, ó. 2x mais 3 menos x mais 1 igual a x menos 2, ok? Então, testando aqui, isso aqui fica o quê? Nosso x agora é 3, viu? 2 vezes 3 mais 3 menos 3 mais 1 igual a
3 menos 2, ok? 2 vezes 3 dá 6, né? 6 mais 3 menos 3 mais 1 dá 4. Igual aqui 3 menos 1, 3 menos 2 dá 1. 6 mais 3 dá 9. Então isso aqui fica a raiz de 9. Menos raiz quadrada de 4 é 2. Igual a raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 menos 2 dá 1. Observe que essa aqui é verdadeira. Então satisfaz a equação. Então nosso único conjunto de solução vai ser quanto só? X igual a 3, ok? Esse daí é para o nosso quarto é o terceiro modelo, né? Terceiro modelo de equação. Vamos ver agora o nosso quarto modelo de equação do segundo grau. Aliás, de equação irracional. Quarto modelo. Ok? O quarto modelo é esse aqui, ó. Eu tenho uma raiz dentro da outra. Então, qual é o procedimento aqui? Mesma ideia, ó. Vou elevar ambos os membros aqui ao quadrado, ó, porque nossa raiz aqui é quadrada. Eleva aqui ao quadrado e aqui ao quadrado também. Quando eu elevo o quadrado, eu tiro esse número aqui dentro da raiz. Ó. Então, ficou aqui o quê? X menos 2 mais. Aí aqui ficou o quê? X menos 1 igual 1 ao quadrado dá 1, ok? O que é que eu vou fazer agora? Aí eu vou passar todo mundo para esse lado de cá, ó. Esses números aqui que estão do lado esquerdo, ó. Vai ficar, eu vou deixar desse lado aqui só a raiz. Vai ficar o quê? Aqui, raiz de x menos 1 é igual a 1. Esse menos 2 vem positivo, mais 2 menos x, tá? Então isso aqui fica o quê? Raiz quadrada de x menos 1 igual a 3 menos x. Novamente, para eliminar a raiz, eu vou ter que elevar ambos os membros ao quadrado, ó. Então isso aqui vai ficar quanto? X menos 1 igual, ó, isso aqui ficou o que? Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que dá 6x, mais o quadrado do segundo termo. Ajeitando isso aqui já é uma equação do segundo grau, né? Vamos ajeitá-la aqui. Passar todo mundo do lado esquerdo, do lado direito para o lado esquerdo aqui. Do lado esquerdo para o lado direito, desculpem. Então vai ficar assim, ó. Aqui fica 0, tá? Desse lado aqui. Aí ficou o que aqui? 9 mais 1. O mais 1 ficou positivo, tá? Menos 6x, menos x, mais x ao quadrado. Então isso aqui ficou o que? 9 mais 1 dá 10. Aqui 6x menos x dá menos 7x, mais x ao quadrado. Ajeitando essa equação do segundo grau, aqui eu posso escrever assim, ó, x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a 0. Essa equação vai ter como soluções, o conjunto de solução dela vai ser quanto é as raízes. O x1 é 2 e o x2 é 5, tá? Isso aí são os conjuntos de soluções dessa equação. Aí a gente tem que testar esses valores na nossa equação. Vamos testar nas nossas equações. Vamos testar primeiramente o x2 aqui. Então vai ficar assim, ó. Testando os valores aqui. Ficaria que eu vou fazer mais direto, tá? 2 menos 2 mais raiz de 2 menos 1, tá? 2 menos 1. Será que é igual a 1 isso aqui? Aí resolve primeiramente a raiz mais interna. Então repete as outras. 2 menos 2 mais raiz quadrada de 2 menos 1 é 1, ok? Aí repete, ó, 2 menos 2 mais raiz quadrada de 1 é 1, igual a 1. 2 menos 2 dá 0, tá? 0 mais 1 dá 1. Então isso aqui fica raiz quadrada de 1 é 1. Então é verdadeiro para esse aqui. Então para esse primeiro valor, para x igual a 2 é verdade. Agora tem que testar para x igual a 5, tá? Para x igual a 5. Vamos testar para x igual a 5. Então fica o que aqui? 5 menos 2 mais raiz quadrada de 5 menos 1. Isso daqui é igual a 1, tá? 5 menos 2, vamos fazer logo a interna, mais interna, repete. 5 menos 2 mais 5 menos 1 dá 4, tá?
igual a 1. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Então fica o que aqui? 5 menos 2 mais 2 igual a 1. Ora, 5 menos 2 dá 3. 3 mais 2 vai dar 5, né? Raiz quadrada de 5 é diferente de 1. Então essa daqui é falsa. O único valor que vai satisfazer é para x igual a 2, ok? E tem um último caso aqui, ó. Esse daqui eu vou só falar superficialmente, eu não vou nem... porque esse daqui é que dá trabalho mesmo. Essa equação aqui, ó. Raiz enésima de a vezes... raiz de a vezes n de x ao quadrado mais b de 2n de x mais c igual a 0. Para o nosso a, obviamente, diferente de 0. E o nosso x maior que 0. E o nosso n tem que pertencer aos naturais não nulos, tá? Naturais positivos e não nulos. Como é que eu faço para resolver esse tipo de equação aqui, professor? Aí ele deu esse exemplo aqui, ó. Essa daqui é uma raiz quadrada. Isso daqui é uma raiz quarta, que é 16. Observe que o formato disso aqui me lembra vagamente uma equação do segundo grau, né, não? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou olhar para a equação que tem um índice maior, que no caso é essa daqui, ó. Essa bem daqui, a variável que tem um índice maior. Raiz quadrada, raiz quarta, aliás, de x, raiz quarta de x. Isso aqui eu vou chamar de uma outra variável. Posso chamar isso aqui de y, por exemplo. Beleza? Então, isso daqui é a mesma coisa que eu escrever o seguinte, ó. X é igual a y elevado a 4. Ok? Onde tiver, no nosso caso agora... Onde tiver, aliás, isso aqui vai ser... Isso aqui vai... assim, primeiramente ele chamou... Aonde estiver agora nosso y, eu posso chamar isso aqui elevado a 4. Então isso aqui vai ficar assim. Então, se x é igual a y é igual a 4, eu posso substituir esses valores agora aqui, ó. Esse daqui vai ser... Não, aliás, essa coisa aqui... mas é isso mesmo. X igual a 4, né? Y igual a... Sim. Agora nós vamos substituir esses valores aqui na nossa equação, ó. Onde tiver x, eu vou substituir por quanto? Por y elevado a 4. Nesse caso aqui vai ficar assim, ó. Minha equação nessa aqui, x menos 17 raiz quarta de x mais 16. É isso mesmo. Eu tava confuso aqui. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Onde tiver x, eu vou substituir por y elevado a 4. Fica y elevado a 4 aqui, menos 17 raiz quarta de y elevado a 4 mais 16 igual a 0, tá? Isso daqui, ó, lembre-se que isso aqui é expoente, o índice 2, tá? Então isso aqui eu posso escrever assim, ó, y é igual a quanto? 4 dividido para 2, tá? Menos 17. Esse y aqui eu posso escrever sendo que y é igual a 4 dividido para 4 mais 16 igual a 0. 4 dividido para 2 dá 2, ó. Ficou o quê? Y elevado a 2 menos 17. 4 dividido para 4 dá 1. Mais 16 igual a 0, ó. Isso daqui virou o quê? Uma equação do segundo grau. Ao resolver essa equação do segundo grau, eu vou encontrar como valores que satisfazem essa equação aqui, x1 igual a 1 e x2 igual a 65.536, tá? Aí a gente teria que testar esses valores aqui nessa equação, ok? Para ver qual o que satisfaz essa equação. Então, com isso, a gente finaliza esse conteúdo de equações irracionais, viu? Bons estudos a todos e estudem para a prova.